Cumprimento todos aqueles que estão comigo, que estão inscritos no canal, estão me acompanhando toda semana. Coloquem seus comentários, sugiram para mim, façam sugestões a respeito do que vocês gostariam que eu fosse falar. Hoje eu vou responder algumas questões que me perguntaram em off, tá? A respeito do vídeo da semana passada. Gostaria que as pessoas que estão passando ficassem aqui comigo e me ouvissem até o final. Se vocês gostaram, vão clicar e se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Bom, a semana passada eu falei a respeito, comentei algumas preocupações que eu tinha em relação à infância. E o tema do vídeo da semana passada foi onde está a infância, né? Uma preocupação minha de essa concepção de infância estar sendo diminuída, estar sendo terrivelmente modificada, né? Algumas pessoas me solicitaram ou me perguntaram: Marilene, o que fazer? Como sair desse roldão do que está sendo passado socialmente para as pessoas e elas estão sem estar conscientes disso, tendo comportamentos que podem ter consequências desastrosas. Bom, em primeiro lugar, na família, em relação aos filhos, quando se tem um filho. Ter filho, e não é apenas criar filhos, mas educar pessoas para esse mundo. Porque quando nós formos embora, essas pessoas vão ficar e vão dar continuidade à humanidade. Um filho é um projeto de vida. É um projeto que pode ser, as pessoas podem ter, ou muitos hoje decidem não ter filhos e ter outros projetos diferentes. Mas quando se tem uma criança, se torna muito comum dois processos. Um deles é um mecanismo compensatório em relação à criança. Então, veja bem assim, tudo que eu não tive, eu quero dar para essa criança. Tudo que eu não fui, eu não tive a oportunidade de ser, eu quero que essa criança seja. Existe esse mecanismo compensatório. Todo sucesso, tudo aquilo que eu quis e não consegui, eu quero que essa criança consiga, como se ela fosse uma extensão minha. Outro mecanismo que ocorre, e é muito comum, é a repetição de padrões. E todo esse conteúdo que vem a nível inconsciente de famílias anteriores para essa nossa, tem uma possibilidade de repetição. De eu repetir as coisas que os meus pais falavam, de eu cair às vezes nos mesmos erros, ou muitas vezes de eu repetir problemas. Existe muito comum, e eu já falei para vocês a respeito dos mitos e dessas crenças que o mito gera e que se repetem através das gerações e que fomentam conflitos entre pais e filhos, entre marido e esposa. Eu vou estar falando detalhadamente sobre tudo isso. O que nós vemos acontecer? Às vezes nós não nos separamos dos nossos filhos. É muito importante o autoconhecimento. Eu me conheça. Eu saiba quem eu sou. Aquilo que eu sou, aquilo que eu quis, aquilo que eu consegui, aquilo que eu não consegui.
Eu me separe desta criancinha, porque essa criancinha, ela não vai ser uma extensão minha. Eu vou educá-la, eu vou passar para ela muitos valores, muitas maneiras de viver, mas ela vai chegar o dia que ela vai voar sozinha. Ela vai fazer seu próprio ninho e criar seus próprios filhotes. Então, assim, nesse momento é muito importante fazer uma autoavaliação do que eu estou projetando nos meus filhos. Eu falei no vídeo anterior essa questão de beleza, né? Porque hoje existe uma escravidão da beleza, da estética, da ambição, do sucesso. Existem valores que eles passam assim de uma maneira massiva para as pessoas, socialmente. E as pessoas incorporam aquilo dentro do seu próprio ser e fazer. Então, veja bem, o que acontece? Eu preciso ver o que esta criança está sendo um projeto meu, está sendo uma responsabilidade minha. O que eu quero que essa criança seja. Não o que eu não fui, mas o que seria bom que que essa criança fosse, o que ela poderia estar aprendendo. E quando as pessoas me perguntam, Marilene, o que fazer, existe a humanidade, a história. Eu sou amante da história. Eu acho que a história sempre nos trouxe ensinamentos, os valores humanos fundamentais do ser humano. Eles são muito importantes que a gente ensine e passe para os nossos filhos. Qual é o valor fundamental humano? O respeito. O respeito às diferenças. Se eu quero que a pessoa futuramente não seja uma pessoa cheia de preconceitos, uma pessoa arrogante, eu preciso ensinar esta criança a respeitar. A respeitar desde os animais pequenininhos ao outro companheirinho de escola, de creche, de não fazer bullying, ver os malefícios que isso pode estar causando nas pessoas. Então, assim, o respeito é muito importante e ele é fundamental. A honestidade, lidar com as questões com verdade, ter amor à verdade, porque a pessoa que não tem amor à verdade, ela cai numa porção de descaminhos, numa porção de erros e vícios. Uma outra questão muito importante, valiosíssima para se viver em sociedade, se veja bem, o ser humano vive socialmente, né? Nós vivemos agrupados, nós necessitamos de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos das pessoas que fazem a limpeza, das pessoas que fazem o nosso pão, das pessoas que costuram a nossa roupa, das pessoas que cuidam de nós. A empatia, você ser capaz de sentir, de estar, se aproximar do outro, sentir, ser sensível ao sofrimento do outro. Desde ser sensível ao sofrimento de um animalzinho, desde ser sensível ao sofrimento de uma outra criança que apanha, desde ser sensível às pessoas que passam necessidade. Então, assim, é muito importante a gente ensinar a criança a viver no mundo no qual ela nasceu. Não adianta eu esconder da criança as pessoas que estão na rua, que não têm onde morar. Eu preciso explicar isso para as crianças, eu preciso contar isso para elas e ensiná-las como lidar com isso. Elas podem ajudar? Como que eu? O exemplo, porque a criança,
ela sim, ela aprende muito menos pelo que você fala do que pelo que você faz. Então, sempre quando nós temos uma criança, nós temos que aprender a lidar com a nossa criança, nós temos que aprender conosco mesmos, nós temos que nos melhorar. Aliás, todo o tempo nós temos que estar melhorando. Eu brinco com as pessoas, eu digo assim, um bom companheiro é o travesseiro. É o travesseiro, né? Então, assim, por quê? Deita sua cabecinha no travesseiro à noite e pergunta no que eu poderia melhorar? Como eu poderia ser uma pessoa melhor? E como que eu poderia estar criando o meu filho para o mundo melhor? O que eu posso estar fazendo para isso? Porque assim, se eu quero um mundo melhor, eu não posso criar uma criança arrogante. Eu não posso dizer que ela é a mais inteligente de todas, ou a mais bonita de todas, ou a mais perfeita de todas. Porque essa criança, logo, logo, ela vai chegar na escola, ela vai ver que tem uma criança que tira notas melhores que ela vai ver que existe pessoas, ela fica numa fila lá para ser modelo, se você criou essa menininha para ser modelo ou esse rapazinho, e ele vai ver que tem gente mais bonita, mais capaz que ele, porque no mundo tem. Ele pode ser bonito, ele pode ser inteligente, mas nunca ele é o mais. Existem outras pessoas que também são. E o que acontece? Quanto mais rápido ele aprender a lidar com os outros que também são inteligentes, e que ele vai ter que se esforçar mais para conseguir a nota que ele quer, do que ele ficar sentado nessa posição, porque hoje nós vemos muitas crianças que são os reizinhos da casa. Eles que mandam e eles só fazem aquilo que eles gostam, o que eles querem. Olha, queridos, sinto muito. Essa criança não é para esse mundo. Então, existe um mundo ilusório na cabeça de vocês que vocês estão criando essa criança. A criança precisa ser ensinada a estar lidando com o mundo que existe. Porque logo no início da vida dela, logo que ela vai começando a andar, ela já vai pro primário. Outra coisa, quanto que vocês estão sobrecarregando as crianças. Elas são pequenos executivos. Ela tem um tempo livre, vou enfiar alguma coisa na vida dessa criança. Essa criança, porque eu sou assim, porque nós estamos vivendo num mundo acelerado, em que tudo é acelerado, e que a gente não quer fazer uma coisa só, nós queremos fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A criança não precisa ser assim, ela precisa brincar. Porque brincando, ela vai representar o mundo dela, ela não precisa só ficar no celular. Precisa ter hora para tudo, os excessos são prejudiciais. Ela precisa desenhar, ela precisa pensar. Ela precisa conversar com o cachorrinho, com o amigo imaginário. Ela passa as fases dela. Então, meus queridos, pensem a respeito. Eu dei algumas dicas para vocês. Procure não reproduzir, procure não projetar tudo nessa criança, porque a projeção maciça, nós sabemos, adoece as pessoas. E quem vai adoecer na família é a pessoa mais frágil. Essa pessoa mais frágil é a criança. Então, reflitam. Desculpe, pensem com carinho a respeito. Um grande abraço no coração de cada um. Até a semana que vem.